Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, nas nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal, mais um encontro, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você aí, a respeito de fila. Então hoje a gente vai conversar a respeito de fila, tá? Bom, a gente tem que enfrentar um monte de fila na nossa vida, né? Então a pergunta é, você gosta de ficar em fila, né? Porque tem gente que parece que adora ficar em fila, né? Tipo assim, fica na fila, daí aproveita, faz amizade com quem tá na frente, faz amizade com quem tá atrás da fila, né? Então, gostaria de perguntar aí, se você gosta de ficar em fila, se você já ficou em uma fila muito demorada, né? E se você já furou fila. Então, olha só, se você gosta de ficar numa fila, se você já ficou em uma fila demorada e se você já furou uma fila. Tá? Então, dá uma pausada, conversa aí com a sua família e depois você volta e a gente continua, tá bom? Acredito que você já deve ter voltado, né? Então, fala um pouquinho de mim, né? No meu caso, né, eu assim, já enfrentei muitas filas já, né? E uma coisa que eu tava lembrando, né, quando eu tava preparando isso daqui, né? Eu acho que se você perguntar aí pro seu pai, pra sua mãe, a respeito de uma coisa que teve, nossa, eu acho que tá indo, olha, eu acho que quase, acho que mais de 30 anos. Que teve um negócio que foi assim, teve uma época em que faltou leite, teve uma falta assim gigante de leite. Tanto que não tinha leite para comprar, você tinha que enfrentar uma fila gigante para comprar leite, até mesmo leite condensado, leite em pó sumiu, acabou tudo, tá? Então, pausa o vídeo e dá uma perguntada se seu pai e sua mãe lembram disso daí, tá? Daí dá uma conversada com eles a respeito dessa coisa, depois a gente continua. Olha só, no meu caso, né, eu lembro que, assim, eu não lembro muito bem o motivo pelo qual acabou, mas tipo assim, foi uma coisa que parece que quando acabou, eu não lembro se foi do tipo assim que, acho que o preço do leite estava muito, os vendedores achavam que estava muito barato, alguma coisa assim, então eles preferiam às vezes jogar, parece que leite fora, do que vender para as pessoas. Então o leite foi acabando em todos os lugares, assim, era muito pouco leite que a gente tinha. E eu lembro que, no caso, para você pegar e comprar leite, você tinha que enfrentar uma fila gigante, né? E assim, você tinha que sair super cedo. Então eu lembro que teve uma noite que quer dizer, um dia assim, né, que eu acordei, acho que era tipo assim, umas 4 horas da manhã, troquei de roupa e saí para ir na padaria e já tinha fila de gente para comprar leite. Pra você ter uma ideia, imagine, 5 horas da manhã ali já tava uma fila, e assim, uma fila grande, né? Então assim, a gente ficava muito tempo na fila para conseguir comprar leite, né? Então, assim, foi uma lembrança que eu tenho, né? Eu acho que você deve ter perguntado para seu pai ou sua mãe, talvez eles devem ter contado um pouco disso daí para você. Uma coisa também que eu já fiquei em algumas filas também, fila de emprego, né? No caso aí, quando você está procurando emprego, né? No caso, às vezes fala assim, olha, tá tendo vaga de emprego lá em tal empresa. Então, daí você vai, né? E geralmente vai um monte de gente. Então, daí você fica naquela fila ali também de emprego. Uma outra coisa, né, quando você precisa votar, a gente também tem que ficar em fila, né, tipo, até acho que se você tá vendo esse vídeo aqui no domingo, né, provavelmente aí seu pai e sua mãe devem ter ido votar, e às vezes, dependendo aí da sessão que a gente fica, a gente tem que ficar na fila, né, e até mesmo quando você vai aí tirar um documento, fazer alguma coisa aí, a gente também tem que enfrentar a fila, né, e lógico, né, supermercado, né, em todo lugar, né, tem fila. Tanto que a turma fala assim, né, até brinca que parece que brasileiro adora a fila, né, tipo, vê uma fila, nem sabe do que quer, já tá entrando, já tá ficando na fila, né, porque, tá com fila, acho que deve ser alguma coisa boa, né. Eu diria assim que a fila não é uma coisa tão boa, mas eu acho que a fila é necessária, né, então para algumas coisas, né, tipo assim, infelizmente não tem o que fazer, né. Bom, fila, né, no caso mais longa aí, eu acredito que acho que quem já foi aí em parque de diversão, né, geralmente você tem que enfrentar uma fila muito grande, né, no caso aí para você ver alguns brinquedos, tá? Mas, pergunta, e se tivesse um jeitinho da gente furar a fila, né? Eu acho que assim, em brinquedos, essas coisas, eu acho que eu não lembro de ter furado fila, então eu acho que eu nunca furei. Mas
tem algumas coisas, né, às vezes assim, em parque de diversão, que às vezes eles dão um negócio pra gente que é tipo assim, como se fosse um cartão VIP, né, então é um cartão que você pode furar a fila praticamente assim, você paga um valor a mais e daí você entra na frente dos outros, né, tipo assim, como se fosse uma coisa especial, né, daí você fala, nossa, que legal, né, poxa vida, eu posso passar na frente dos outros, né, quer dizer, você não perde tempo, né, então é uma coisa assim, bem legal, né, tem alguns parques de diversão que tem isso daí. Bom, a gente já viu uma introdução. Então vamos para a nossa leitura de hoje, tá? E a leitura de hoje é retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Mateus 7, do 7 ao 12. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que pedirem. Esta é para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, olha só, o que Jesus está falando aqui que quando a gente pede com confiança para Deus, né, e a gente pede uma coisa boa, né, que Deus vai ouvir as nossas preces. Lógico que a gente tem que entender aquela questão assim, vamos colocar, do tempo de Deus, né? Então, quando a gente pede uma coisa para Deus, lógico que, assim, às vezes a gente acha que aquilo é o mais importante, mas de repente Deus tem um outro plano pra gente, né? Então, às vezes pode ser que, vamos colocar assim, não seja o momento certo, aquilo não vai te fazer bem, né? Então, pode ser que de repente aquilo que você pediu vá vir mais pra frente, ou de repente vá vir de uma outra maneira, tá? Então, mas assim, é importante que a gente peça com confiança para Deus, tá? Muito bem. E daí, o que a gente vai pedir para Deus, né? Se fosse aí no caso, como que é o certo? O que a gente tem que pedir para Deus, né? Então eu diria assim que tem 3 coisas que a gente deve pedir para Deus, né? Que assim, acho que a gente precisa de fé, da misericórdia de Deus e das graças de Deus, né? Então eu diria assim que essa daí é a fórmula do sucesso, né? Se a gente tiver a fé, tiver a misericórdia e as graças de Deus, né, a gente consegue passar aí pelos desafios, pelas dificuldades. Muito bem, né? Mês de novembro, lembra que nós estamos aí no mês de novembro, mês dedicado aí às almas do purgatório. E vocês lembram aí que nos 2 últimos encontros, né, eu estava falando para vocês aí, expliquei lá o que era o purgatório, como que nós podemos aí estar intercedendo, de certa forma assim, rezando pelas almas do purgatório, né, no caso de certa forma assim, ajudando elas, né, e elas também podem interceder por nós, né. Só que daí tem aquela coisa, será que dá para escapar do purgatório, né, ou seja, tipo assim, a gente meio que furar a fila e tipo passar batido, né, porque você lembra que se você viu os outros encontros, eu falei assim que quase aí, a igreja fala que praticamente 99,9%, quer dizer, quase que todo mundo tem que passar pelo purgatório. E daí a gente sempre fica meio naquela, né? Será que não dá para dar um jeitinho brasileiro, né? Você pegar e escapar disso daí, né? Então, uma das maneiras é o que é, né? Se a gente viver aí uma vida de santidade, né? A gente vai conseguir, por assim dizer, pagar as nossas penas temporais, né? Lembra que eu expliquei isso nos outros encontros? E daí a gente vai conseguir, por assim, de certa forma, diminuir o nosso tempo no purgatório, né? E lógico, né, se a gente aí ajudar, né, interceder, rezar pelas almas do purgatório, né, a gente também, de certa forma, vai estar contribuindo para quando chegar a nossa vez, né, por assim dizer, a gente passar mais rápido por isso. Mas eu diria assim que a gente, na verdade, a gente tem que mirar o céu, né? Então, diria assim que quando a gente tem que acertar alguma coisa, imagine, por exemplo, alguém vai lá e coloca uma latinha para você, né? Fala assim, olha, você tem que acertar aquela latinha.
Você nunca vai pegar a latinha e vai falar assim, a pedra vai falar, eu vou acertar meio do lado da pedra, da latinha. Não, você quer derrubar a latinha, né? Da mesma maneira, por exemplo, você tem uma flecha, você vai tentar acertar o alvo. Então a gente sempre tem que mirar, né? Vamos colocar assim, no lugar melhor, né? Você não vai assim, vou jogar para, onde deu. Não, né? No caso, eu diria assim que quando a gente pensa, né? Eu quero ir para o céu, é lá que eu tenho que mirar, né? Eu tenho que mirar no céu. De repente, puxa vida, não deu para ir para o céu direto, né? Vou ter que passar pelo purgatório, fazer o quê? Né? Mas assim, tenta mirar no céu, né? Então quer dizer, tenta fazer as coisas boas, né? Para a gente conseguir chegar no céu, né? Mas, né, tem uma coisa que a gente pode fazer, né? Que é, por assim dizer, quase como aí um cartão VIP, né? Então, no caso, uma coisa que a gente chama de escapulário, tá? Então, quando a gente fala, no caso de purgatório, né, você acaba, assim, de certa forma, quando você começa a ver um pouco, né, estudar um pouquinho sobre isso, né, você vai se deparar aí com a questão do escapulário. Então, tem algumas palavras, tá? Aí, por exemplo, chama aí escapulário castanho, escapulário de Nossa Senhora do Carmo, escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo, tá? Ou simplesmente é escapulário de Nossa Senhora. Tá. E quando a gente fala aí de escapulário, né, você fala, nossa, mas escapulário, né, o que é esse negócio aí que você está falando? Então, vou pegar e mostrar um desenho. Bom, gente, então olha só, isso daqui é um escapulário, tá? Então, eu não tenho um físico aqui para mostrar para vocês, mas isso daqui é um desenho aí que dá para a gente ter uma ideia do que é, tá? Então, se você reparar, ele é composto aí de duas peças, né, que a gente fala aí de pano, tá? Tem umas outras versões também aí que são menorzinhas de plástico, tá? Mas assim, o original seria desse jeito aqui, tá? Então, eles são duas peças aí de pano, na verdade aí é de lã de carneiro, né, marrom. E daí ele tem, né, no caso aí um cordão. Então a ideia do escapulário, acho que vamos colocar assim, uma referência mais fácil que a gente tem visual. Quando a gente vai na igreja, tem aquelas pessoas que usam aquela fita, sabe aquela fita vermelha, né? Aquela fita lá é do Sagrado Coração de Jesus. A ideia do escapulário é mais ou menos aquela lá, tá? Então, no caso, o escapulário, ele tem... por que ele tem dois? Tá? Se falar, um dia eu uso um, outro dia eu uso outro. Não, na verdade ele é uma coisa só, tá? Então você vai colocar o escapulário, tá? Então vai ficar uma parte na frente e outra parte na costa, tá? Então você veste ele e ele vai ficar tanto na frente quanto na costa. A ideia é, no caso, que, para assim dizer, que Deus te proteja tanto na sua frente quanto nas suas costas, também você vai estar protegido, tá? Bom, só que daí, não sei se vocês repararam que nesse caso aqui, ó, tem uma imagem aqui que é do Sagrado Coração de Jesus e tem uma imagem aqui de Nossa Senhora, mas está muito pequenininho. Então vou pegar a imagem aqui para vocês verem. Bom, pessoal, então olha só. Então essa daqui é aquela imagem lá ampliada, tá? Então essa daqui é Nossa Senhora do Carmo, ou também conhecida aí como Nossa Senhora do Monte Carmelo, tá? Bom, se vocês repararem aqui, ó, a gente tem Nossa Senhora vestida com manto marrom, tá? Que é um pouco diferente, né? A gente tá acostumado a ver Nossa Senhora aí com manto azul, né? Ou branco. Então aqui no caso Nossa Senhora tá com manto marrom, com uma veste bege, né? Por assim dizer. E Nossa Senhora, ó, tá vendo? Ó, tanto nas mãos de Nossa Senhora ela está segurando aqui o escapulário e Nossa Senhora do Carmo, ela está carregando o menino Jesus, né? Então olha que interessante, né? Jesus aparece com Nossa Senhora, né, na forma aí de uma criança, tá? E olha que bonitinho, Jesus também está segurando o escapulário, tá? E veja aqui que Nossa Senhora já está coroada, né? Então no caso aí como uma rainha, tá? Então essa daqui é a imagem de Nossa Senhora do Carmo, tá? Então Nossa Senhora aparece dessa maneira aqui pra gente, tá? Muito bem, mas daí você fala assim, tá, mas o que é essa tal de Nossa Senhora do Carmo? Tá, então vamos voltar aí, por que eu expliquei para vocês do escapulário, tá? Daí depois eu conto para vocês um pouco a respeito de Nossa Senhora do Carmo. O escapulário, tá, tem uma promessa de Nossa Senhora, tá, que fala assim que é do primeiro sábado, tá? Então fala assim que se você estiver usando o escapulário no primeiro sábado do mês, Nossa Senhora vai descer no purgatório e todas aquelas pessoas que estiverem usando o escapulário, Nossa Senhora vai tirar essas pessoas do purgatório. Então, olha que legal. Se você estiver usando o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né, quando você
morrer, no primeiro sábado de cada mês, Nossa Senhora vai descer lá no purgatório e ela vai tirar, né, todas aquelas pessoas que estiverem lá usando escapulário. Então, se a gente for ver, é praticamente um cartão VIP, né, para assim dizer, para você pegar e ir logo para o céu, né. Então, uma coisa assim muito bonita, né, muito legal. E daí, imagina, por exemplo, né, assim, se fala de repente, vamos colocar assim, se você estiver usando escapulário, qual que é o pior cenário que a gente pode ter, né? De repente aí, puxa vida, a pessoa morreu tipo no domingo, vamos dizer, ontem foi o primeiro sábado, hoje é o domingo, quer dizer, a pessoa vai ficar um mês lá no purgatório, lógico, sofrendo, né, mas assim, quando chegar o primeiro sábado, né, vamos colocar assim, mesmo que tivesse mais tempo, né, Nossa Senhora, pelo fato dele estar usando escapulário, a Nossa Senhora vai tirar essa pessoa lá do purgatório. E, no melhor dos casos, né, por assim dizer, a pessoa, no caso, pode estar, de repente, ter a honra aí de morrer no sábado. Então, olha que legal, né? Tipo assim, morreu pelo fato de estar usando escapulário, a pessoa já pode entrar no céu mais rápido. Então, assim, é muito legal, né? Qual que é um pouco da história aí, né? Então, a história é assim, a gente pega, né, por assim dizer, a história, quando a gente fala aí do Monte Carmelo, né, é um monte que tem lá em Jerusalém, e a gente lembra aí dos discípulos de Elias, né? Então Elias foi um profeta, né, no caso que a gente teve ele aí no caso da Bíblia, e ele teve depois discípulos que continuaram aí o trabalho dele. Daí quando a gente fala aí que no dia de Pentecostes, então lembra, tá, que a gente está falando aí que Jesus morreu, né, foi crucificado, né, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para junto de Deus Pai, tá? E 50 dias depois a gente teve aí o Pentecostes, então lembra lá que é a descida, a vinda do Espírito Santo, né? E fala assim que alguns discípulos, né, do Elias, né, quer dizer, muito tempo depois, né, mas aí os discípulos de Elias, né, quando foi aí no dia de Pentecostes, quer dizer, quando veio o Espírito Santo, né, ali sobre os apóstolos, eles foram, né, até Jerusalém, ouviram aí a pregação dos discípulos, eles se converteram, né, e fala assim que eles foram batizados. E eles conheceram também Nossa Senhora, né? Lembrando que aqui Nossa Senhora ainda estava viva, né? Então eles conheceram ela, né? Ouviram aí da própria boca dela as maravilhas de Deus, né? E ficaram encantados e eles voltaram ali para o Monte Carmelo, que era onde eles moravam, né? E fala assim que eles construíram ali uma capelinha, né? Então fala assim que essa daí foi a primeira capela para Nossa Senhora, né? No caso aí, no Monte Carmelo. E falou assim, né, que eles já começaram, né, mesmo ali Nossa Senhora estando vivo, né, eles já começaram aí, de certa forma ali, uma devoção, quer dizer, um respeito, né, um carinho todo especial ali por Nossa Senhora. E daí, né, muito tempo depois, né, praticamente aí 1200 anos depois, né, foi em 1251, né, tem um santo aí chamado São Simão Stock, né, que no caso ele aí um carmelita, né? Então no caso a gente tem aí a ordem dos carmelitas, daí até vocês lembram que eu falei de uma santa aqui chamada Santa Teresa d'Ávila, falei de uma outra santa chamada Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? Então a gente tem aí a ordem dos carmelitas, tá? E em 1251 esse santo chamado São Simão Stock, tá? Que já era um santo bem velho, tá? Ele tinha aí 90 anos de idade, né? E diante ali de um cenário que estava com perseguições, estava com várias coisas, né, ele fez uma oração para Nossa Senhora. E olha que bonita essa oração. Ele falou assim: Flor do Carmelo, videira florida, esplendor do céu, virgem incomparável, doce mãe, sempre virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Então ele fez essa oração aqui para Nossa Senhora, tá? E daí falou assim que quando ele fez essa oração, né, para Nossa Senhora ali com todo carinho, com todo amor, né, falou assim que ele viu um clarão luminoso e Nossa Senhora apareceu para ele dessa maneira, né, como eu mostrei a imagem para vocês, tá, que seria aí essa imagem aqui, tá? E Nossa Senhora apareceu ali para ele, né, rodeada de anjos, e Nossa Senhora entregou o escapulário para ele. Então, olha o que eu tô falando. Que Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora entregou o escapulário pronto já para ele, né? E daí Nossa Senhora falou assim para ele: recebe, filho diletíssimo, o escapulário de tua ordem, sinal de minha confraternidade, privilégio para ti e todos os carmelitas.
quem morrer com ele será preservado do fogo eterno. Então, isso daí foi a promessa de Nossa Senhora, tá? E daí, a partir desse ponto, né, os carmelitas aí começaram a usar o escapulário, tá? Mas assim, pelo que eu tava vendo, parece que o escapulário deles é um pouco maior, tá? Faz parte aí da vestimenta deles. Mas depois começou aí o uso de, no caso, usar uma versão reduzida, que é aquela que eu mostrei para vocês, tá? E daí, no caso, por assim dizer, você pode meio que se filiar, por assim dizer, né? No caso aí, se tornar um devoto de Nossa Senhora do Carmo, né? Usar o escapulário, então, de certa forma, assim, você se filia, né? Por assim dizer, aos carmelitas. É mais ou menos isso, tá? E o escapulário, ele é, por assim dizer, um sacramental que a gente fala, tá? Então, lembrando que sacramento é um sinal visível da fé. E quando a gente fala de sacramental, a gente está falando aí de objetos, tá? Que são sinais, tá? Da nossa fé, da nossa devoção. Então, um exemplo, a cruz, né? E aqui no caso a gente poderia falar aí do escapulário também, tá? E quando a gente fala aí do escapulário, a gente tem aí algumas coisas muito interessantes, né? Então, uma delas, quando Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, em 13 de outubro, né, que foi o dia lá que Nossa Senhora fez um milagre do sol, e daí vocês falam, nossa, milagre do sol, acho que eu já vi isso, tá? Se vocês acompanharam os encontros aqui da catequese e voltar lá para trás, tá? A gente teve aí os encontros que eu falei de Nossa Senhora e eu falei a respeito do milagre do sol, eu contei a história. Então, no dia em que aconteceu esse milagre do sol, né, eles falam assim que os pastorinhos, eles viram Nossa Senhora de Fátima segurando o escapulário. Então, quer dizer, o que Nossa Senhora estava querendo mostrar ali, né? Que ela estava, de certa forma, falando assim para eles, olha, presta atenção que está aqui na minha mão, né? Eu estou segurando o escapulário, então é importante. Quer dizer, então a gente poderia dizer, de certa forma, assim, que da mesma maneira que Nossa Senhora lá em Fátima pediu para a gente rezar o terço todos os dias, ela também está pedindo aí para a gente usar o escapulário também, né? Se a gente for pegar ali em 16 de julho de 1858, né, lá em Lourdes, né, na França, a gente tem uma aparição de Nossa Senhora, né, que é o que a gente chama de Nossa Senhora de Lourdes, né. E lá Nossa Senhora apareceu para uma santa chamada Santa Bernadette, né, e fala assim, né, que nesse dia, né, Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette vestida aí como Nossa Senhora do Carmo, né. Então, se vocês procurarem aí Nossa Senhora de Lourdes, ela tem uma roupa diferente, não tem nada a ver aí com a roupa de Nossa Senhora do Carmo, né? Ela é uma roupa aí, se não me engano, branca e azul, tá? Uma roupa muito bonita, tá? Mas você vê que não tem nada a ver. E Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette aí vestida como Nossa Senhora do Carmo, quer dizer, ela estava aí fazendo uma alusão que, tipo, presta atenção, olha o escapulário, né? É importante. E a gente tem aí, né, uma frase de um santo, né, que é Santo Afonso, que é fundador aí dos Redentoristas, né, e ele fala assim: agrada a Maria Santíssima ver que seus servos usam o escapulário como marca de se terem dedicado a seu serviço e de serem membros da família da Mãe de Deus. Olha que bonito, né? Bom, então, de certa forma, né, uma coisa que eu vi, uma frase que eu achei muito bonita, fala assim que ao usarmos o escapulário, nos colocamos sob o seu manto, quer dizer, debaixo do manto de Maria, tá? Então, de certa forma, é por assim dizer, quando você veste o escapulário, é como aí, digamos, eu estou debaixo do manto de Nossa Senhora, olha que bonito, né? E daí, a gente tem aí alguns milagres, tá, que aconteceram aí com o escapulário. Um deles, por exemplo, fala aí, né, que Santo Afonso, tá, que eu já falei ele aí, que é fundador dos Redentoristas. Tem um outro santo também chamado São João Bosco, que também é fundador aí da Ordem dos Salesianos. E esses dois santos, eles usavam escapulário. Então a gente tem aí vários santos que usaram, né? E fala assim que eles foram enterrados e algum tempo depois, quando foram lá desenterrar esses santos, né? Lembra que eu falei aqui de alguns santos aí que tiveram corpos incorruptos, né? Ou seja, o corpo se preserva. No caso aí, tanto de Santo Afonso quanto de São João Bosco, quando foram lá desenterrar, tinha virado pó, né? Assim, não sobrou nada. Mas o escapulário deles, que eles estavam usando, estava intacto. Quer dizer, tanto as roupas deles, né, quanto eles viraram pó, mas o escapulário estava intacto, né? E eles falam aí que até o escapulário de Santo Afonso, se não me engano, acho que ele está em exibição em alguma igreja aí para quem quiser ver, né? Então olha que legal.
A gente tem aí alguns outros milagres, né, que aconteceram. Então, se você procurar aí, tipo, milagres de Nossa Senhora do Carmo, milagres do escapulário, você vai achar um monte de história, tá? Eu vou contar duas aqui para ilustrar um pouquinho, tá? Então, uma delas fala assim, que em 1845, né, teve aí um navio que foi salvo de um naufrágio, tá? Então, falou assim que o navio estava no meio do mar, começou a vir umas ondas muito fortes, e essas ondas, assim, estavam, de certa forma, o navio estava para afundar, né? E daí falou que tinha, nesse navio, tinha aí um pastor, né, junto com a família dele ali, com a esposa e com os filhos, né? Lembrando que aqui, quando eu estou falando pastor, eu estou falando aqui de um evangélico, né? E falou assim que ele, diante daquela situação que ele viu ali, que o navio estava quase para afundar, ele subiu, né, até a parte mais alta ali do navio, e ele falou assim, meu, vou pedir para Deus, porque, caramba, diante dessa situação aqui, a gente vai morrer, né? Então, pedir misericórdia de Deus. Só que, junto com ele, subiu um jovem, né, um rapaz. E quando o rapaz olhou aquele mar ali daquele jeito, né, o que ele fez? Ele abriu a camisa, pegou o escapulário dele e pediu para que Nossa Senhora acalmasse as ondas, e ele jogou o escapulário dele no mar, né? E falou assim que no mesmo momento, né, o mar acalmou. Daí veio mais uma onda, né, uma onda ali, né, grande, né, sobre o navio, e essa onda trouxe de volta o escapulário que o rapaz tinha jogado. E daí, diante daquilo, né, o pastor que estava ali vendo aquela cena e viu o que o rapaz fez, né, daí ele se convenceu, né, por assim dizer, aí, da grandeza, né, do poder aí, da intercessão de Nossa Senhora, né, e falou assim que ele se converteu. Uma outra história que a gente tem também, né, que eu achei muito interessante, em 1957, né, um padre carmelita, né, lá na Alemanha, contou que começou um incêndio muito grande, estava destruindo várias casas, e tinha uma casa que a família ali, de certa forma, ficou meio presa, eles não tinham como sair dali no meio do fogo. E diante daquele cenário ali, que eles estavam praticamente ali diante da morte, né, um deles ali teve uma ideia de pegar o escapulário, né, e colocar na fechadura da porta, né? Então eles foram, né, lógico, pediram aí a proteção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, e colocou o escapulário na fechadura da porta, né? E falou assim que o fogo não atingiu a casa, né? Então queimou aí, se não me engano, acho que foram 22 casas, tá? A única casa que sobrou foi justamente essa casa que eles colocaram aí o escapulário na porta. Então olha que legal, né? E, como falei, tem uma lista gigante aí de milagres aí que vocês vão ver aí a respeito do escapulário. Bom, para a gente usar o escapulário, a gente tem aí algumas 3 condições, tá? Então não é só tipo assim, vou colocar o escapulário e tá, beleza. Não é assim, né? Você tem que cumprir 3 condições, vamos colocar assim, para o escapulário ter efeito, tá? Então, uma delas é, você tem que ser investido na confraria do escapulário e usar sempre o escapulário. Então, quer dizer, você vai colocar o escapulário, eu vou colocar assim, pro resto da sua vida você sempre vai estar usando um escapulário, tá? E você tem que ser aí investido, tá? Então, o escapulário, ele é imposto, tá? Então, o que é isso daí? Por exemplo, vamos imaginar aí que eu tenho uma medalhinha. Vamos pegar uma cruzinha, tá? Eu fui, vamos supor, lá em Aparecida do Norte, eu fui no centro da cidade, fui lá, vi uma correntinha com uma cruz, eu falei, nossa, que bonita essa corrente. Daí eu fui lá, comprei a corrente, e como bom católico, né, eu falei assim, pô, vou levar para o padre abençoar, tá? Então, acho que vocês já sabem disso, né? Mas se a gente tem aí qualquer objeto de devoção, tá? Então aí, cruz, uma imagem de um santo, tá? Então, qualquer coisa aí que por assim dizer, tem ligação com Deus, né, que a gente são objetos de devoção, o que a gente faz? A gente leva para o padre e pede para o padre dar uma bênção. Então é só você chegar para o padre e falar assim, padre, eu tenho esse terço, padre, eu tenho essa imagem, tá? E você entrega para o padre e o padre vai dar uma bênção naquele objeto ali para você, tá? No caso do escapulário, ele tem uma bênção própria, tá? Então quando você, no caso, vai, por assim dizer, você chega para um padre, né, e você fala, não é só o padre pegar e dar a bênção geralmente que ele faz, né? Ele tem que dar a bênção própria do escapulário, tá? E no caso, o escapulário, ele é imposto em você. Então, o exemplo aí que eu dei da correntinha, você entrega para o padre abençoa, o padre te devolve a correntinha e você coloca a corrente, tá?
No caso do escapulário, tem que ser um padre, quer dizer, um sacerdote, tá? Que ele vai colocar o escapulário em você a primeira vez, tá? Então tem uma bênção especial própria para o escapulário, e daí é o padre que coloca o escapulário ali em você, nessa primeira vez, tá? Por assim dizer, é como se o padre estivesse revestindo você com o manto de Nossa Senhora, tá? A gente poderia pensar mais ou menos assim. Daí depois, tá, se por acaso aí, porque como ele é de pano, né, e é um fiozinho ali, vai fatalmente, né, você vai tomar banho, você vai usar o escapulário sempre, né, então no caso vai chegar uma hora aí que o escapulário vai, por assim dizer, você vai perder o escapulário, né, que ele vai ali arrebentar, né, e você vai perder. Então quando chegar a acontecer de você perder o escapulário, você vai, compra um outro, e daí você só pede para o padre abençoar para você, e daí você mesmo coloca, mas a primeira vez tem que ser o padre, tá, então... Essa foi aí a primeira condição. A segunda condição é ser puro, observando o sexto e o nono mandamentos. Então, o sexto e o nono. Qual que é o sexto? O sexto é não pecar contra a castidade. E aí envolve tudo que está dentro desse pecado, né? E o nono é não desejar a mulher do próximo. Daí as mulheres falam assim, nós estamos de boa? Não, né? Porque na verdade aí... para as mulheres seria o quê? Não desejar o homem da próxima, né? Seria praticamente isso daí também, tá? Então lembrando que tem esse detalhe, quer dizer, esse mandamento, não desejar a mulher do próximo, é tanto assim, para, no caso, você não desejar aí, de repente, uma mulher que é casada, né? Ou de repente aí que está namorando outro rapaz, né? E da mesma maneira aí, as mulheres também, né? A mesma coisa, tá? Bom, e daí a gente tem aí o terceiro, né, que é rezar todos os dias o pequeno ofício em honra da Santíssima Virgem, tá? Então tem aí uma oração própria para você fazer. Esse ofício vai durar mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora mais ou menos para você fazer. E daí fala aí que se você tiver aí um padre autorizado, tá? Ele pode aí te autorizar a fazer um terço, substituir isso por aí pelo rosário, tá? Então essas aí são algumas condições. Muito bem, e daí a gente tem, né, chegamos aí no momento do nosso agir, né? Qual que é o nosso agir? O que a gente vai fazer essa semana? Então, para o agir, eu ia propor para vocês aí, para a gente rezar para Nossa Senhora, tá? Para que ela possa aí interceder, tá? Por uma alma lá do purgatório, tá? Então esse é o nosso agir, quer dizer, nós vamos rezar por Nossa Senhora e pedir aí para que ela ajude uma alma que está sofrendo lá no purgatório, tá? Aí, tá? Vamos colocar assim, Nossa Senhora vai saber quem que ela vai ajudar, tá? Daí então podemos oferecer aí rosas brancas e rosas vermelhas para Nossa Senhora, tá? Fazer o propósito até de ficar a semana inteira fazendo isso, tá? E daí a gente entrega para Nossa Senhora e pede para ela que ela ajude alguém que está sofrendo lá, tá bom? Bom, eu vou pausar, tá? Porque a gente vai ter uma música hoje, tá? Só um minutinho. Quando eu desfalecer, quando a cruz pesar em mim e eu não souber o que fazer, quando a dor me machucar e eu sentir desfalecer na fé, sem forças pra ficar de pé, te peço, ó mãezinha, passa à frente. Quando as águas da emoção estiverem agitadas, inundando o coração, roubando da minha alma paz, eu sei que de ti posso valer. Tu vens para me socorrer, te peço, ó mãezinha, passa à frente. Maria passa à frente, vai abrindo os caminhos. Maria passa à frente, não posso andar sozinho. Maria passa à frente de tudo que eu preciso. Me leve até Jesus, me mostra o paraíso. Maria passa à frente, vai abrindo os caminhos. Maria passa à frente,
não posso andar sozinho. Maria, passe à frente de tudo que eu preciso. Me leve até Jesus, me mostre o paraíso. Maria, passa à frente. Muito bem. Muito bem, então, para a gente encerrar esse encontro, né, eu gostaria de ler aqui uma oraçãozinha, tá? Eu tô com um livrinho aqui que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tá? E na oração lá, né, que eu falei para vocês aí que aquele santo fez, né, quando Nossa Senhora deu para ele o escapulário, né, ele falou aí, né, ele usou um título ali de Nossa Senhora, que ele falou, deixa eu pegar aqui, só para relembrar, que ele estava falando aí a respeito de... Nossa, gente, eu me perdi aqui no papel. Mas, enfim, ele usou um título ali de Nossa Senhora que ele falou dela como estrela, né? E tem uma oração nesse livrinho aqui que ele fala assim, é chamada aí Ave Maris Stella, tá? E no caso aí, a gente está se referindo aí como Nossa Senhora como estrela do mar, tá? Eu não conheço muito bem essa história, mas eu acredito que deve ser aí no sentido de uma devoção, eu acredito, tá? Aí dos marinheiros, tá? Ou aí no sentido de pedir a proteção de Nossa Senhora. E tem uma oração aqui muito bonita, tá? Que é essa aí, Ave do Mar Estrela, tá? Que seria o Ave Maris Stella, que seria aí em latim. Então a oração é assim: Ave do Mar Estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem, da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Estivemos, com a graça de Deus, mais esse encontro, né? E estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.